O torcedor vascaíno começou a terça-feira já sendo impactado por uma enxurrada de novidades que movimentam os bastidores do clube. E tem de tudo: chegada de reforço, jogador voltando do exterior, joia da base, se destacando nos treinos e negociação avançando nos bastidores. Mas vamos começar pelo principal. O técnico Fernando Diniz recebeu uma boa notícia e ficou bastante animado com a possibilidade de contar com um velho conhecido. Trata-se do meia Gabriel Pirani, jogador de 23 anos que atualmente pertence ao DC United dos Estados Unidos, mas que tem negociações em andamento para rescindir seu contrato e retornar ao futebol brasileiro. Fernando Diniz já trabalhou com Pirani quando passou pelo Santos, se encantou com o talento do jovem e o levou posteriormente ao Fluminense. Agora, à frente do Vasco, ele fez questão de pedir à diretoria a contratação do meia, que também demonstrou interesse em retornar ao país. Pirani gostou bastante da experiência que teve no Rio de Janeiro durante sua passagem pelas Laranjeiras e não vê a hora de vestir a camisa do Gigante da Colina. A negociação está bem adiantada e o Vasco já sinalizou que, caso o jogador resolva sua situação contratual com o clube americano, as portas estarão escancaradas para a assinatura de um novo vínculo de 2 anos. A expectativa dentro de São Januário é de que o acerto ocorra ainda nesta semana, o que representa um verdadeiro presente para o treinador vascaíno, que precisa urgentemente reforçar o setor de criação. E não é apenas Gabriel Pirani que pode pintar em São Januário. O volante Thiago Mendes está a caminho do clube, com chegada marcada para esta terça-feira, dia 8 de julho. O jogador, que estava atuando no futebol do Catar, mais precisamente no Al Rayyan, acertou todos os detalhes com o Vasco e será o primeiro reforço confirmado desta janela de transferências. O contrato assinado será de 2 anos e meio, válido até o final de 2027. Thiago Mendes, que já teve passagens marcantes por São Paulo, Lille e Lyon, aceitou uma drástica redução salarial para vestir a camisa Cruz Maltina. No Catar, ele recebia em torno de 2 milhões e 200 mil reais por mês, mas aceitou receber cerca de 650 mil reais como salário fixo no Vasco. Claro que, além do salário base, o acordo também prevê bônus por metas atingidas, número de partidas jogadas, conquistas e outros indicadores. Somando esses valores, as cifras podem se aproximar de 1 milhão e 100 mil reais mensais, mas o valor fixo é consideravelmente inferior ao que ele ganhava anteriormente. Essa escolha mostra o interesse do jogador em voltar ao futebol brasileiro e se reencontrar com a competitividade de alto nível. A chegada do volante é vista como fundamental para reforçar o meio de campo do Vasco, que vem sofrendo com a falta de consistência e intensidade no setor. Mas não para por aí. Outro nome que vem chamando a atenção dentro do CT Moacir Barbosa é o de Leandrinho, jovem lateral esquerdo de apenas 19 anos, que estava emprestado ao futebol da Arábia Saudita no primeiro semestre deste ano. Ele atuou pelo Al-Batin e retornou ao Vasco recentemente. Desde sua reapresentação, Leandrinho vem treinando com o elenco e, segundo fontes ligadas ao departamento de futebol do clube, está voando nos treinos. O desempenho do garoto tem chamado tanto a atenção que membros da comissão técnica já consideram a possibilidade de utilizá-lo com frequência no time principal. Com velocidade, bom drible e muita personalidade, o jovem já havia se destacado nas categorias de base do clube, mas agora retorna mais maduro e motivado para buscar seu espaço entre os profissionais. O Vasco, ciente do talento que tem nas mãos, não pretende negociá-lo nesta janela. Leandrinho é tratado como uma joia da base e a diretoria acredita que ele pode ser muito útil ao time de Fernando Diniz ainda nesta temporada. O treinador, inclusive, tem observado atentamente o desempenho do garoto nos treinamentos e não está descartada a possibilidade de vê-lo entre os relacionados já nas próximas partidas. A movimentação nos bastidores também trouxe à tona uma possível volta que mexe com o coração do torcedor: o retorno de Rodrigo Caetano. O atual diretor de seleções da CBF revelou em entrevista que foi procurado pelo Vasco nos últimos meses. O clube, antes de fechar com o português Admar Lopes para o cargo de diretor executivo, tentou a contratação de Rodrigo, que já teve passagem marcante por São Januário entre 2009 e 2014.
Rodrigo afirmou que, apesar de ter contrato vigente com a Confederação Brasileira de Futebol até o próximo ano, ficou tocado com o contato do clube e tem grande carinho por todos que trabalham atualmente no Vasco. Durante a conversa, ele citou nomes como Pedrinho e Felipe, que fazem parte da gestão vascaína, e reforçou o quanto é grato por tudo que viveu no clube. A possibilidade de retorno, segundo ele, não está descartada no futuro, e deixou claro que, se for para acontecer, será no tempo certo. A entrevista serviu para reacender no torcedor o desejo de ver um profissional identificado com o clube assumindo novamente uma posição de liderança nos bastidores. Rodrigo Caetano, que hoje trabalha diretamente com a nova comissão técnica da seleção brasileira, afirmou que acompanha de perto o Vasco e que vê com bons olhos a reconstrução que está sendo feita no clube. Destacou, inclusive, a melhora na infraestrutura, o comprometimento dos profissionais e a qualidade do elenco que vem sendo montado. Enquanto os bastidores fervem, o torcedor também se prepara para o clássico do fim de semana contra o Botafogo. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão. A torcida vascaína, mesmo com todas as dificuldades da temporada, continua abraçando o time. E esse apoio tem feito a diferença. O jogo será mais uma oportunidade para que os reforços comecem a mostrar resultado e para que Diniz consiga impor seu estilo de jogo à frente da equipe. Vale lembrar que o treinador ainda aguarda a recuperação de Felipe Coutinho, que está em processo de transição física após lesão. A ausência do meia tem sido bastante sentida principalmente no setor de criação e por isso a chegada de Pirani pode ser ainda mais importante, servindo como uma espécie de reserva de luxo enquanto Coutinho não estiver 100%. Além disso, o clube rescindiu recentemente o contrato de Dimitri Payet, o que abriu espaço na folha salarial e aumentou a necessidade de reposição no setor ofensivo. Por isso, a diretoria vem trabalhando intensamente nos bastidores para entregar ao técnico um elenco competitivo para o restante da temporada. A movimentação é intensa e o torcedor já começa a perceber sinais claros de uma mudança de postura dentro do clube. A chegada de jogadores com nome e experiência e vontade de vestir a camisa Cruz Maltina é um sinal importante de que o Vasco está tentando virar a chave. Nos treinos, além de Leandrinho, outros jovens também começam a ganhar destaque. A política de valorização da base está sendo retomada e a comissão técnica tem feito questão de observar de perto o rendimento dos garotos. O entendimento é que, mesmo com reforços experientes chegando os talentos formados em casa, precisam ter espaço para se desenvolver e contribuir. Essa mescla entre juventude e experiência pode ser o trunfo do Vasco para fazer uma campanha sólida no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E por falar em base, não podemos esquecer o entusiasmo do torcedor com a possibilidade de voltar a ver em campo um time mais leve, mais criativo e mais vibrante. A torcida clama por um Vasco competitivo que jogue com raça, mas também com inteligência. E o elenco atual, com as peças que estão chegando, começa a dar sinais de que isso pode acontecer. A presença de Diniz no comando técnico é outro fator que pode contribuir muito para essa virada. Conhecido por dar oportunidades a jovens talentos e montar equipes com boa dinâmica ofensiva, o treinador parece ter nas mãos os ingredientes certos para transformar o time. Ainda há desafios, é claro. O time precisa de reforços em outras posições, como a lateral direita e o ataque. Mas o trabalho está em andamento. A diretoria corre contra o tempo para fechar novas contratações antes do encerramento da janela e algumas negociações seguem em sigilo para evitar especulações que possam atrapalhar os acordos. O fato é que o Vasco está mais ativo do que nunca no mercado, buscando jogadores que não apenas venham para compor elenco, mas que de fato elevem o nível técnico da equipe. Essa primeira metade do dia foi de grandes movimentações e boas notícias. A chegada de Thiago Mendes, o destaque de Leandrinho, o avanço nas tratativas com Gabriel Pirani e a lembrança carinhosa de Rodrigo Caetano reacendem no torcedor a esperança de dias melhores. O Vasco, que há tanto tempo vive uma montanha-russa emocional, parece enfim estar encontrando um caminho mais equilibrado. Ainda há muito a ser feito, mas pelo menos nesta terça-feira, o sentimento entre os cruz-maltinos é de otimismo. O dia segue, movimentado para os lados de São Januário, e enquanto o noticiário oficial vai agitando o coração do torcedor nos bastidores, o clima é de muito trabalho.
A diretoria do Vasco continua operando com intensidade para dar conta das exigências do técnico Fernando Diniz, que chegou com o respaldo da torcida e com a missão de reorganizar o time em campo. E ele não quer perder tempo. A estratégia é clara: mesclar experiência com juventude e dar à equipe um novo perfil mais dinâmico, técnico e, sobretudo, competitivo. É dentro desse contexto que nomes como Thiago Mendes e Gabriel Pirani surgem como peça-chave para o novo esquema. Mendes, com toda essa bagagem internacional, chega para dar estabilidade e liderança no meio. Já Pirani representa criatividade, mobilidade e visão de jogo. Essa dupla pode mudar o rumo da temporada vascaína. Enquanto a bola ainda não rola para o clássico de sábado contra o Botafogo, o torcedor acompanha de perto cada movimentação do clube. O retorno de Leandrinho, por exemplo, não passa despercebido. O garoto está com fome de bola, treinando em altíssimo nível e chamando a atenção da comissão técnica. O que se vê nos treinos é um jogador que amadureceu no período que esteve fora e voltou com mais confiança, mais físico e com uma leitura de jogo ainda mais apurada. Ele já é tratado internamente como uma grata surpresa para este segundo semestre. Há quem diga dentro do clube que, se continuar nesse ritmo, Leandrinho poderá assumir a titularidade em breve. E esse é o tipo de notícia que anima o torcedor, porque ver um garoto da base brilhar no time principal mexe com a alma cruz-maltina. Em paralelo, o clima dentro do CT Moacir Barbosa também é de renovação. A chegada de Fernando Diniz trouxe um ar diferente, um novo padrão de exigência e um estilo de jogo mais propositivo. Jogadores que antes estavam apagados começaram a ganhar espaço novamente e a intensidade nos treinos aumentou. Diniz é um técnico que gosta de estar próximo dos atletas, orientando em cada lance, conversando nos intervalos e buscando extrair o melhor de cada um. Isso tem sido perceptível nos bastidores e começa a dar resultados dentro de campo. A expectativa é de que, com os reforços certos e o elenco mais encorpado, o Vasco consiga deslanchar nas próximas rodadas e, enfim, deixar para trás a parte de baixo da tabela. Outro ponto que merece destaque é o envolvimento emocional dos jogadores com o clube. A forma como Gabriel Pirani demonstrou interesse em retornar ao Brasil e, mais especificamente, em defender o Vasco, mostra o quanto a camisa ainda pesa. Ele, que já viveu momentos importantes no Fluminense, não pensou duas vezes quando soube da possibilidade de reencontrar Fernando Diniz e vestir a camisa do Cruz Maltino. Fontes ligadas ao jogador revelam que ele e sua família ficaram animados com a ideia de voltar ao Rio de Janeiro, cidade que já conhecem bem e onde se sentem confortáveis. Esse tipo de conexão é fundamental para garantir não só o desempenho dentro de campo, mas também o comprometimento com o projeto a longo prazo. Nos bastidores, os dirigentes trabalham com cautela, mas também com firmeza. A negociação por Pirani avançou bastante nos últimos dias e o Vasco já deu sinais positivos de que está pronto para fechar o negócio assim que o jogador formalizar sua saída do DC United. O clube americano, por sua vez, demonstrou estar disposto a liberar o atleta de forma amigável, desde que todas as partes estejam de acordo. Com a saída de Payet e a ausência temporária de Coutinho, a chegada de Pirani cairia como uma luva no elenco, preenchendo uma lacuna importante no setor ofensivo. A diretoria também mantém conversas com outros nomes para reforçar a equipe, especialmente nas laterais e no ataque. Ainda existe uma preocupação com a profundidade do elenco, principalmente porque a temporada brasileira é longa e exige um grupo com alternativas viáveis. O objetivo é claro: evitar improvisações, ter um elenco equilibrado e contar com opções reais no banco de reservas. Para isso, o Vasco continua ativo no mercado, sondando jogadores que estejam dispostos a vestir a camisa com seriedade e que possam agregar valor técnico imediato. E mais do que isso, que entendam o momento do clube e estejam prontos para ajudar na reconstrução. Enquanto isso, nos corredores de São Januário, o nome de Rodrigo Caetano continua ecoando. A entrevista concedida por ele gerou uma onda de comentários entre os torcedores. Muitos começaram a imaginar como seria o Vasco com ele novamente na direção do futebol. Sua ligação afetiva com o clube, sua experiência e seu conhecimento do ambiente vascaíno seriam um trunfo valioso, ainda que ele tenha reafirmado seu
Compromisso com a CBF deixou em aberto a possibilidade de voltar no futuro, o que deixou o torcedor esperançoso. Rodrigo conhece os atalhos de São Januário, como poucos têm boa relação com figuras influentes da atual gestão e é respeitado no mercado. Sua presença representaria não apenas uma volta ao passado, mas uma chance real de consolidar uma gestão profissional e vencedora. Diniz, por sua vez, não entra nesse tipo de especulação, ele mantém o foco no trabalho diário com o elenco e na preparação para os próximos desafios. O treinador sabe que tem uma missão difícil pela frente e que os resultados precisam aparecer o quanto antes. Com a chegada de reforços e a integração de jovens promissores, a missão pode ficar um pouco mais leve. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder pontos em jogo-chave, especialmente nos clássicos. Por isso, o jogo contra o Botafogo no fim de semana já é tratado como decisão. A comissão técnica estuda o adversário minuciosamente, busca alternativas para explorar os pontos fracos do rival e prepara o time para uma atuação sólida. Nos treinos, os jogadores mostram disposição, a competitividade aumentou e a briga por posições está cada vez mais acirrada. Isso, claro, é ótimo para o ambiente. A chegada de nomes como Thiago Mendes e a volta de Leandrinho elevam o nível dos treinos, e a consequência direta é um time mais preparado para as batalhas que virão. A expectativa da torcida é enorme e a atmosfera ao redor do clube mudou. O torcedor voltou a acreditar, voltou a sonhar, e isso tem um impacto direto dentro de campo. A energia positiva vinda das arquibancadas do entorno de São Januário e das redes sociais motiva os jogadores e reforça a identidade do time com sua torcida. Outra mudança importante foi na comunicação interna do clube. O Vasco hoje transmite mais transparência, mais profissionalismo nas decisões e mais agilidade nas negociações. A entrada de Pedrinho na presidência e a atuação de Felipe no futebol têm sido bem vistas por boa parte da torcida, que entende que o clube voltou a ser comandado por quem conhece suas dores e sua grandeza. O resgate da identidade vascaína passa por essas lideranças e pela maneira como estão reaproximando o clube da sua história. Por isso, cada reforço que chega a cada jovem que é promovido, cada palavra dita por alguém que carrega o clube no coração como Rodrigo Caetano fortalece ainda mais esse novo momento. A janela de transferências ainda está longe de fechar e muita coisa pode acontecer. O torcedor vive esse período com ansiedade, mas também com uma dose de esperança renovada. O sentimento que paira no ar é de que o Vasco finalmente entendeu o tamanho do desafio e começou a se mover na direção certa. A reconstrução não será simples nem imediata, mas os primeiros passos já foram dados. A chegada de reforços como Thiago Mendes, o avanço por Gabriel Pirani, o retorno de joias como Leandrinho e a possibilidade de grandes nomes retornarem ao clube são os pilares dessa nova fase. Agora o desafio é transformar esse novo ambiente em resultados dentro de campo. O sábado promete ser especial. É dia de clássico de arquibancada pulsando de camisa tremulando de torcedor, empurrando do início ao fim. O Vasco precisa se impor, mostrar que está vivo no campeonato e que tem força para buscar voos mais altos. A expectativa é de um jogo intenso de marcação firme, mas também de qualidade técnica. Diniz vai precisar de todos os recursos disponíveis para sair com um bom resultado. E o torcedor, como sempre, fará a sua parte. Porque se tem algo que nunca faltou ao Vasco, mesmo nos momentos mais difíceis, foi o apoio incondicional da sua torcida. O sentimento é de retomada. O Vasco aos poucos vai reencontrando sua essência. Os nomes que chegam não são apenas jogadores ou profissionais de bastidor, são símbolos de um projeto que visa recolocar o clube no patamar que ele merece. Mas a missão é árdua, mas não impossível. O primeiro passo foi dado reconhecer os erros, reestruturar a base, reforçar o elenco com inteligência e, acima de tudo, acreditar que a camisa cruz-maltina ainda é uma das mais pesadas do país. O resto, como sempre, será conquistado com suor raça e o apoio de uma torcida que nunca abandonou o time, mesmo quando tudo parecia perdido. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
No mundo do futebol brasileiro, sempre estamos acostumados a ver notícias que agitam torcidas, mas um rumor recente está mexendo de verdade com os bastidores dos clubes e causando um verdadeiro frenesi entre os fãs. A possibilidade de Richarlison, o famoso atacante conhecido pela sua trajetória na Europa e pela seleção brasileira, estar a caminho do Vasco da Gama tem sido o assunto mais comentado nos últimos dias. O que parecia impossível, quase um sonho distante para os vascaínos, está ganhando corpo e alimentando expectativas de uma revolução no time carioca. Richarlison, apelidado carinhosamente de Pombo por sua habilidade e estilo de jogo, o único, tem sido destaque em clubes europeus de ponta, o que torna a suposta negociação algo que parece desafiar todas as probabilidades. A imprensa esportiva tem se dividido entre ceticismo e entusiasmo diante dessa notícia, já que a contratação de um jogador com essa magnitude e experiência pode transformar o Vasco, que vem buscando reerguer sua imagem e seu desempenho dentro e fora dos gramados. Fontes próximas ao clube sugerem que conversas preliminares já estariam em andamento e que o atacante teria manifestado interesse em retornar ao futebol brasileiro, justamente para estar mais próximo da torcida e do ambiente que o revelou ao mundo. Além disso, o Vasco estaria disposto a montar uma proposta financeira atrativa, alinhando o projeto esportivo à ambição de conquistar títulos e recuperar seu espaço entre os grandes do país. Claro que essa movimentação, se confirmada, não seria apenas um reforço técnico, mas um verdadeiro símbolo de esperança para uma torcida que tem vivido momentos de altos e baixos. Richarlison, com seu faro de gol e capacidade de decidir partidas, pode ser a peça que faltava para o Vasco reencontrar o caminho das vitórias e, quem sabe, alçar voos ainda maiores em competições nacionais e continentais. Apesar do entusiasmo, é importante lembrar que negociações desse porte são complexas e envolvem muitos fatores, desde a vontade do jogador até aspectos financeiros e administrativos. Portanto, o que temos até agora são rumores e especulações, mas a repercussão é tamanha que já coloca o Vasco em evidência nas rodas de conversa do futebol? Será que o Pombo Richarlison vai mesmo pousar em São Januário e vestir a camisa cruz-maltina? O tempo dirá, mas a simples possibilidade já inflama a imaginação dos vascaínos e movimenta o mercado. Enquanto a torcida espera ansiosa por uma confirmação oficial, os rivais observam atentos essa possível reviravolta que poderia mudar o cenário do futebol brasileiro. Um eventual acerto com Richarlison não apenas elevaria o nível técnico do Vasco, mas também traria uma injeção de moral e prestígio, consolidando o clube como um destino atrativo para grandes nomes do futebol. E assim, o que era impossível começa a se tornar um dos maiores burburinhos da temporada, alimentando sonhos e reacendendo a paixão de uma das maiores torcidas do país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.